Salários de milhões de reais que simplesmente viraram pó. Eu perdi, a droga me levou, né? O cheiro me levou, a cheiração do cocaína, ela me levou uns 10 milhões de reais. Teve uma dificuldade muito grande para recuperar, porque as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir, entendeu? Enquanto o mundo vê o luxo por trás, existe um drama de dívidas. E hoje você vai entender como essas fortunas foram perdidas. O número 1 da lista desses jogadores, eu duvido que você vai acertar quem é. Um dos mais conhecidos da história do futebol. O drama da dívida não acontece por acaso e eu vou te mostrar cada erro, cada golpe, cada bastidor que eu souber, é claro, que fez com que esses ídolos perdessem tudo. Prepare-se para conhecer as decisões que transformaram fortunas em dívidas milionárias e quem foram os verdadeiros culpados. Será que tem um culpado? Todo mundo acha que o jogador de futebol fica rico para sempre, que é infinito a grana. Mas a verdade é muito mais pesada do que parece, porque alguns dos maiores nomes da história do futebol brasileiro perderam absolutamente tudo. E o mais inacreditável, muitos desses jogadores ganhavam fortunas que pareciam impossíveis de acabar. Vambora, sem enrolação. O Cicinho viveu o sonho máximo do futebol. Chegou ao Real Madrid, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, jogou ao lado dos maiores nomes do planeta, só que fora de campo a vida começou a desmoronar. Anos depois, ele revelou que perdeu toda a fortuna acumulada, entrou em depressão, álcool, chegou a ponto de procurar bitucas de cigarro no chão para conseguir fumar. E aí já teve situação o quê? Pra eu dormir, eu pegar copo assim de cachaça e virar e cair com a cara na mesa e me pegava e levava pra cama. Porque aí eu coloquei na balança. Joguei na Seleção Brasileira, fui campeão da Copa das Confederações. Joguei no São Paulo, ganhei tudo. Joguei no Real Madrid, fui campeão e sou galáctico. Joguei na Roma, fui campeão da Itália e beleza. Falei, o que mais que eu quero? Falei, vou gastar o dinheiro agora. Aí no centro de Roma, país da moda, gastava 15, 20 mil euros por semana e levava pra cama. Hoje, já restabelecido, é comentarista, um dos bons, pra falar a verdade ali, bem polêmico, trabalhar na Bandeirantes. Cicinho já recomeçou a vida dele. Tem outro caso absurdo que pouca gente conhece, que é do Amaral. Ídolo do Palmeiras, conhecido no futebol brasileiro inteiro, até pelo seu carisma, um cara que eu tive a oportunidade de gravar. Foi fantástico, tratou todo mundo bem, sempre responde as mensagens. Ele é um cara muito legal. Ele afirma ter perdido cerca de 12 milhões de reais depois de ter saído da Fiorentina, lá na Itália. O prejuízo foi tão grande que ele revelou ter vendido até as próprias medalhas. Agora pensa nisso, um jogador campeão vendendo as medalhas da carreira dele. Ele falou assim, pô, Amaral, eu não falei pra você que você ia conseguir. Aí veio essa lágrima aqui, meu. Toda vez que eu vou. Você lembra? Eu lembro, porque eu teve uma dificuldade muito grande para recuperar, porque as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir, entendeu? E um dos maiores talentos que não acabou atingindo todo o seu potencial foi Jobson. O atacante ganhou destaque no Botafogo no final dos anos 2000 e parecia ter tudo para construir uma carreira de sucesso. Muitos acreditavam que no futuro ele poderia até vestir a camisa da seleção brasileira, já que era considerado uma das grandes promessas da sua geração. No entanto, problemas fora dos gramados, envolvendo festas constantes e até o uso de substâncias proibidas, acabaram desviando a sua trajetória no futebol e o levaram por um caminho bastante complicado. Tá fazendo coisas que você não fazia antes e você não se liga naquilo. A situação se agravou quando Jobson recebeu uma longa suspensão após ser flagrado em um exame antidoping, que identificou a presença de uma substância ilícita em seu organismo. Assim, é complicado de falar, né? Porque, na hora você nem vê o impulso. Quando tá bem, parece tudo mais fácil pra você. É a história que muitos atletas já contou. Mesmo depois desses episódios, o jogador recebeu novas oportunidades para retomar a carreira. Porém, por conta de problemas disciplinares, constataram a presença de cocaína na urina de Jobson. O Brasil todo sabe, né? Quando eu caí num doping, todo mundo sabe. E é uma pergunta até constrangedora que não tem como nem correr dela. Deixou o Botafogo e se transferiu para o Atlético Mineiro. Nos anos seguintes, passou por diversos clubes e voltou ao Botafogo em 2014.
E, infelizmente, os problemas continuaram. Jobson demonstrava dificuldade em manter a estabilidade fora de campo e chegou a ser preso em 2 ocasiões, conseguindo responder aos processos de liberdade após o pagamento de fiança. Após esses acontecimentos, sua carreira tomou um rumo diferente. É ruim você fazer procedimentos, passar humilhação, a sua esposa aí abaixar, tirar roupa, a sua mãe. As pessoas te olhar assim como um coitado, um cara que estava fazendo um gol em todo o Brasil, vendo o cara preso. Ele passou a atuar em equipes de menor expressão e não conseguiu retornar ao futebol em alto nível, que já havia demonstrado. Ainda assim, permaneceu ligado ao futebol e continuou jogando por clubes do Espírito Santo. Aí vem uma história muito inacreditável, tá? Do Jusilei, ex-Corinthians, São Paulo, inclusive convocado algumas vezes para a seleção brasileira, o Jusilei. O volante teria perdido cerca de 45 milhões de reais em um esquema envolvendo criptomoedas. Uma investigação internacional apontou um possível esquema bilionário de fraude. Não foi só ele, alguns ex-atletas também caíram. E agora a história de um enorme prejuízo, um golpe sob pretexto de investimento em criptomoedas, que levou um ex-jogador do Corinthians, do São Paulo e da seleção brasileira a perder 45 milhões de reais. O Jusilei, de 36 anos, se aposentou em 2022 e ele foi uma das 15 mil vítimas dessa pirâmide financeira que lesou também a filha da Xuxa, a Sasha Meneghel. Para despistar as autoridades, os responsáveis pelo golpe contrataram um ator que se passava por diretor da empresa, que dizia oferecer lucros milionários. Essa companhia movimentava bilhões de dólares por ano em criptomoedas, mas o verdadeiro dono é um brasileiro, Francisley da Silva, que mora no Paraná e que é conhecido como o Sheik dos Bitcoins. No mês passado, o Sheik dos Bitcoins foi preso pela Polícia Federal, mas agora essas vítimas tentam recuperar a quantia perdida, o que é algo muito difícil de acontecer. Isso mostra também uma coisa assustadora sobre o futebol moderno. Muitos atletas ganham milhões, mas pouquíssimos realmente aprendem a proteger o próprio patrimônio. Tem o caso que chocou completamente o Brasil, é do Casagrande, ídolo corintiano, um dos atacantes mais famosos do país, jogou por muito tempo ali no Corinthians, enfim. Mas fora dos gramados, ele travou uma batalha brutal contra os próprios vícios. Eu não tive ponto-chave. Porque eu fui acelerando até o final, não tinha mais reação nenhuma, totalmente escravo. Isso que torna essas histórias tão pesadas, porque o problema nunca foi só o dinheiro. Pressão, fama, solidão. Samba. Muito triste. Essa ficou bem conhecida na época, que é do Miller, ídolo do São Paulo. Ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 94. É um dos atacantes mais famosos e habilidosos da geração dele. Todo mundo que fala de pontas, atacantes, cita o Miller em algum momento. Durante anos ele viveu cercado por dinheiro, fama e luxo. Mas depois da aposentadoria, a realidade mudou completamente. Isso é a parte econômica, né? Então eu nunca soube assim, administrar meu dinheiro, sabe? Ser uma pessoa inteligente nesse sentido também. Eu aprendi mais errando do que acertando. O próprio Miller revelou que perdeu praticamente toda a fortuna acumulada na carreira. Você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. E aí vem um monte de amigo assim, né? Ah, isso tem sempre, né? Tem? Todo jogador de futebol que está no seu auge, pleno de fama, sempre tem aquelas pessoas que vêm tentar aproveitar do seu sucesso. Precisou reconstruir a própria vida praticamente do zero. Agora ele já restabelecido, é comentarista, trabalha lá na TV Gazeta há muitos anos. Miller conseguiu se recuperar. E vamos lá para uma história de um campeão mundial, índio, ex-Corinthians. José Sátiro do Nascimento nasceu em uma aldeia indígena, mas ele entrou para a história como um dos jogadores mais importantes do Corinthians, jogando aquele campeonato mundial de 2000. Só que enquanto muita gente imaginava que ele já estava conquistando estabilidade financeira, era
completamente diferente. O próprio Índio já falou sobre isso também. No começo da passagem ele recebia cerca de R$ 1.500 por mês. E segundo ele assinou contratos longos, ainda com salários de base, antes de explodir dentro do campo. Mesmo se tornando importante, conquistando títulos, os ganhos continuam muito abaixo do que o público imaginava. Chegou a afirmar em entrevista que se sentiu roubado até pelo clube durante aquele período. A grande virada financeira da vida dele só aconteceu quando ele foi jogar fora do Corinthians, né? Um caso que não é de um jogador que acabou perdendo tudo, mas talvez deixou de ganhar uma baita grana pelo sucesso, por ser titular do time. A trajetória dele mostra como muitos atletas antigos, totalmente diferente do futebol milionário que existe hoje. Atualmente, o Índio ele dedica a vida dele a projetos sociais e ajuda dezenas de crianças através do futebol. Essa é uma história bem forte, inclusive, de alguém que saiu da aldeia, virou ídolo de um gigante brasileiro e voltou para a aldeia. E um dos integrantes da histórica seleção brasileira de 70 foi Paulo César Caju, ao lado de Pelé e outros craques. Ele ajudou o Brasil a conquistar aquele Mundial e a encantar torcedores de todo o planeta com o futebol, que marcou época. Além do sucesso com a camisa da seleção, Caju também construiu uma trajetória importante por clubes tradicionais do futebol brasileiro como Botafogo, Flamengo, Grêmio, vários. Fluminense também entre eles. Fora dos gramados, porém, sua vida enfrentou momentos turbulentos. Apesar da fama e dos altos ganhos financeiros, ele acabou cometendo erros que comprometeram a parte de um patrimônio. Gastos excessivos com carros luxuosos, viagens, relacionamentos e problemas relacionados ao consumo de álcool contribuíram para a perda de grande parte de sua fortuna. No glamour que eu já estava, eu tinha uma posição financeira excepcional, tinha mesmo, além dos amigos. Ela não tem compromisso com ninguém, meu irmão, não tem horário, a vida é minha, tô com dinheiro, tô com os meus amigos. Fui experimentar. Foi realmente um dos grandes pecados e males que eu cometi. Atualmente, Caju costuma falar sobre as dificuldades que enfrentou após encerrar a carreira. Segundo ele, o desafio não envolve apenas questões financeiras, mas também o sentimento de abandono vivido por muitos ex-jogadores. Diversos ídolos do passado acabaram esquecidos e alguns chegaram a enfrentar situações extremamente difíceis. Eu perdi, a droga me levou, né? O cheiro me levou, a cheiração do cocaína, ela me levou uns R$10 milhões. Aos 75 anos, em entrevista publicada pelo Terceiro Tempo, Caju afirmou trabalhar na empresa Global Sports e atuar como observador técnico do Olympique de Marseille, tradicional clube francês. Dessa forma, depois de atravessar décadas marcadas por excessos, problemas com álcool, festa e dificuldades financeiras, o ex-jogador parece viver uma fase mais equilibrada, conseguindo superar parte dos obstáculos que marcaram sua trajetória. Sassá foi mais um jogador que ganhou destaque no futebol brasileiro durante a década de 2010. Revelado pelo Botafogo, ele chamou atenção por suas atuações e posteriormente defendeu clubes importantes, como o Cruzeiro, onde conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, nas temporadas 17 e 18. Entretanto, assim como aconteceu com outros atletas promissores, Sassá enfrentou dificuldades para administrar a fama e os recursos financeiros que chegaram rapidamente em sua carreira. O próprio jogador já admitiu que a pouca idade e a ascensão acelerada dificultaram o controle da sua vida pessoal e de suas finanças. Tava na sala assim e o dinheiro tava tudo separado assim, ó. E montinho. Um monte. Mano, mas a mesa toda assim, ó, cheia de dinheiro. Porra, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, mano, que é isso, cara? Tá ligado? Apesar dos obstáculos, tudo indica que Sassá vem reconstruindo sua trajetória, depois de pagar um preço elevado por decisões equivocadas, tomadas ao longo da carreira. O atacante parece estar encontrando novamente seu caminho do futebol, depois de muitos problemas. Muitas coisas também que eu poderia ter evitado e não evitei. Quando, mesmo eu apareci, quando eu falei, caralho, mano, virei famoso. Mas que a gente poderia dar uma seguradinha um pouquinho, só um pouquinho só. Que dava pra ter cadenciado, né, o negócio? Um pouco. Bom, ele ainda não se aposentou, passou pelo Amazonas, pelo Confiança e atualmente ele está sem clube. Agora, o número 1, quero ver se você tinha ideia
da história de Garrincha, o homem que fez o planeta se apaixonar pelo futebol, gênio das pernas tortas, um dos maiores dribladores da história. Ele ganhou dinheiro, tá? Mesmo naquela época, virou ídolo mundial. Ele parou o planeta em Copas do Mundo, mas no fim da vida ele estava praticamente falido e dependente do álcool, com problemas familiares, sem controle financeiro e sobrevivendo graças à ajuda de pessoas próximas. Talvez isso revele algo que quase ninguém percebe sobre futebol, né? A carreira do jogador parece ser eterna quando tá no auge, o cara de repente fica muito famoso, mas ela acaba muito rápido. E muitos atletas nunca foram preparados para lidar com o que vem depois, porque enquanto milhões assistem aos jogos, quase ninguém vê o que acontece quando as luzes se apagam. E talvez seja exatamente por isso que tantos jogadores hoje estão tentando seguir caminhos diferentes, investindo, criando empresas, construindo marcas, tentando transformar fama em patrimônio duradouro. Porque histórias como as de Garrincha, Cicinho, Jusilei, Índio, Casagrande, Amaral servem como alerta para a nova geração. O futebol pode dar tudo, mas também pode tirar tudo muito rápido. Gente, inclusive tem mais história assim aqui no canal, tem Neymar, Ronaldo, Beckham, enfim. Você dá uma fuçada no canal, se inscreve, deixa o like se você curtiu esse vídeo, ajuda demais, se puder hypar, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição e aqui na tela também pra vocês os outros vídeos, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.